Olá, muito boa noite. Estamos começando mais um Happy Hour pela RCTV. Boa noite, Abelardo Jurema. Linda Carvalho, tudo bom, Linda Carvalho? Tudo bem, meu amor. Tô sabendo que hoje você tem um evento externo pra ir. Olha, tem um compromisso daqui a pouco. Lá no... Vou conhecer o Luxor Cabo Branco. É um empreendimento da Aliança, que é uma grande construtora aqui de João Pessoa, viu, Linda? Aqui naquele altiplano Cabo Branco, os maiores empreendimentos que estão ali são da Aliança. Além do que, empresa super confiável, uma empresa que tem origem em Campina Grande e que hoje é talvez assim uma das mais respeitadas dentro da construção civil. Portanto, eu estarei daqui a pouco, estou aproveitando aqui a sua deixa, dizer que daqui a pouco eu estarei lá na entrega do Luxor Cabo Branco, que fica ali pertinho do João Marcos de Almeida, aquele prédio que tem ali na final da Cabo Branco. Pois então, daqui a pouco nós estaremos lá, tá bom? Bacana. E olha, hoje é o dia do trânsito. Até muito pouco tempo atrás aqui em João Pessoa, ninguém reclamava no trânsito. Mas hoje a história mudou e mudou muito. Muito. Olha, Linda, eu acho que é um tema muito bom, porque nas horas de grande movimento, durante a manhã, na hora do rush, está mesmo difícil da gente andar de carro em João Pessoa, sobretudo nas nossas principais, chamados, aquelas principais avenidas, né? Aqueles corredores, né? Que na realidade estão bastante engarrafados. É verdade, mas olha, para conversar conosco sobre o trânsito aqui de João Pessoa, a gente recebe hoje o superintendente da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana, a CEMOB, a antiga ST Trans, né? Ele que é o Nilton Pereira. Vem seja cá, bem-vindo. Nilton. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo ao nosso Happy Hour. Obrigado. Senta aí com a gente, daqui a pouco vem um chopinho esperto, gelado. A gente recomenda que você não beba, você tá dirigindo. Você tá dirigindo, quem dirige não pode beber. Tô com motorista, né? Aí aquele negócio. Então... se for dirigir, não beba. Se for beber, me convide. Pô, Abelardo. E chama um táxi. Olha, mas tá muito o que se falar sobre questão de mobilidade urbana, não, Linda? Porque esse hoje é um problema que parece que é crônico na cidade. É um problema meio complicado. Então eu queria que você dissesse primeiro o seguinte: como é que você vê uma alternativa? Qual seria a alternativa para se chegar do centro para a praia ou da praia para o centro, sem ser Epitácio e sem ser Porque até hoje, Lina, você sabe que até hoje, em 36 anos que eu estou aqui, só existia Epitácio para chegar à praia. Né? Hoje, aí veio aquele engenheiro, o Irmão Almeida, que foi prefeito aqui há muitos anos atrás, fez a Beira Rio, eu estava aqui já. Depois aí eu não me lembro de outro acesso para a praia. Qual seria a alternativa que podia melhorar isso? Bom, deixa eu explicar primeiro essa questão de praia-centro, né? O centro-praia. Se a situação em João Pessoa está ruim hoje, está difícil, está crítica, né? Ela tem muito espaço para piorar. Ih, caramba, então é complicado o negócio. Porque você acha, exatamente, se você acha, por exemplo, que João Pessoa tem muitos carros, muita gente diz isso, não, João Pessoa está com muito carro, pior que não tem tanto. Né? Se você fizer uma relação entre a quantidade de carros e a população, apenas 20% da população tem carro. Ou seja, de cada 5 pessoas, apenas uma tem carro. Né? O problema é que a cidade, a frota está crescendo de uma forma muito acelerada, muito mais do que a capacidade da cidade de se ajeitar, de se moldar para acomodar esses carros. Inclusive, eu li ainda hoje que parece que são emplacados no Detran 2.000 carros por mês. Dá uma média de 100, são licenciados por dia uma média de 100 carros, 100 veículos de uma forma geral. Né? A frota de João Pessoa, especificamente, cresce a uma taxa 5 vezes maior do que a população. Ou seja, para cada pessoa que nasce, 5 carros em circulação. Nossa Senhora. Então não tem como você fechar isso não, né? Se você perguntar qual é o caminho mais fácil, centro para helicóptero, vai bem ligeirinho, né? Porque ir de carro está complicado. Mas não tem uma outra alternativa, como fizeram com a Beira Rio? Não tem como se construir uma outra avenida que possa ir do centro para a praia e vice-versa, que possa desafogar a Epitácio pela torre? Tem a Tancredo Neves, que chega ali no mas eu estou falando mais aqui pro lado de Tambaú, entendeu? Porque aquele lado é complicado ali. Teria como você fazer uma, que se você ver, tem a Beira Rio, Epitácio Pessoa, perto uma da outra.
E a próxima é a Tancredo Neves, que é muito distante. Então, toda aquela população que fica no entorno, né, entre um e outro, quando querem, só tem essas duas ruas. Então, recorre ou a uma ou a outra. Então, na verdade, se a gente quisesse fazer alguma outra via, a gente teria que fazer uma entre a Tancredo Neves e a Epitácio Pessoa. Porque você Isso teria... há possibilidade? O problema é a barreira de Manaíra, que você quer exatamente uma falésia, é uma barreira que você só consegue vencer ali na Epitácio Pessoa ou na Tancredo Neves. Do ponto de vista de engenharia, é possível resolver, né? Agora, tem a questão ambiental grande, porque você vai pegar uma briga grande com os ambientalistas para poder sangrar, vazar descer aquela barreira, passar por cima do bairro São José e cair em Manaíra. Então, você teria 3, 4 vias bem aqui distantes. Retorno em Manaíra, essa outra, né? A Epitácio e no final Você ficaria dividido, né? Aí você falou exatamente nessa área, centro... Praia pela Epitácio Pessoa, né? Que é exatamente onde a gente vê a maior concentração de carros em João Pessoa. É verdade. Por quê? Aí você pensa que João Pessoa tem muitos carros. O problema é que a grande concentração está aí. É a área de maior poder aquisitivo da cidade. É entre a praia e o centro da cidade. Então a gente vê, como é que se diz? A área onde a gente vê maior densidade de veículos. Mas você sabe que ponto de estrangulamento, ali se você for ali, por exemplo, na entrada do Geisel também é uma verdadeira loucura. Isso. O próprio Pedro II também é uma verdadeira... Você que vai ali a entrada ali dos bancários também. Bancários, exatamente. É uma loucura, 6 horas da noite ali. Também tem esses pontos aí que são complicados, né? Tem, mas acontece que são pontos específicos, né? O caso da Epitácio Pessoa é ela inteira. Se você sair agora do centro da cidade e for para Epitácio Pessoa, você for procurar um ponto crítico, você não vai achar, porque vai ser Epitácio Pessoa inteira. O caso da Beira Rio também. A Beira Rio tem o ponto crítico naquele final onde tem aquelas pombas que aquilo ali não dá para compreender muito bem. Você vem, porque você vem numa avenida expressa como a Beira Rio. Aí você dá num gargalo daquele, onde tem umas pombas no meio, com todo respeito à obra do Marco Pinto, não estou falando da obra, estou falando do entorno dela, né? E você pega duas avenidas uma avenida daquela expressão, e de repente você dá de cara com o contorno daquele, não é brincadeira, não. Bom, aí vem outra face da moeda, né? Eu trabalho nessa área já há um bom tempo, né? E para esses pontos isolados, existem soluções super fáceis, simples. Aquela da Beira Rio já tem um projeto pronto, né? Que, assim, uma obra de 1 mês e meio, 2 meses, a gente resolveria facilmente. Acabaria simplesmente aquele... Né? Fica difícil eu explicar assim, né? Mas não é um viaduto, não. Não, veja bem, por que é que a gente tem aquele gargalo enorme? Porque a fila ali, ela passa da Granja do Governador. Né? Chega muitas vezes ali perto daquela lombada eletrônica. É verdade. Se você, naquela rua, que dá assim para o Pão de Açúcar, não tem aquela rua chamada Rua do Capim, fizemos uma rotatória lá, mas uma rotatória que a gente tem um projeto. Qual é o problema que tem lá? Como você falou, a rua é muito expressiva, tem um volume de tráfego muito grande. Quando vai chegando no girador, o que é que acontece? O girador, a prioridade é quem está passando. Quem tá dentro então, dela. você tem um tráfego relativamente pequeno que vem da Epitácio Pessoa e que passa lá para ir para o altiplano. Então, aquele tráfego é que prende todo mundo da Beira Rio. É verdade. E o tráfego que vem da Epitácio Pessoa é muito menor do que esse da Beira Rio. A prioridade deveria ser da Beira Rio. Para isso, a gente teria que fazer uma rotatória lá e fechar aquele acesso direto Epitácio, altiplano, de tal forma que quem quisesse fazer isso tivesse que passar por uma rotatória ali perto da Rua do Capim, e a prioridade seria de quem vai em frente para a praia, que é exatamente que tem um mau fluxo e que tem um transporte público que quer a gente priorizar. Né? Mas existe projeto nesse sentido? Já está feito o projeto, o problema, aí entra uma frustração minha, né? A gente entrou no órgão, né, com o gestor em março do ano passado, né, então a gente não tinha nenhum projeto, né, não só para lá, mas para o próprio Sorrisal. Intervenções relativamente simples de se fazer, de baixo custo, né, mas quando a gente tenta colocar isso na prática, né, vem uma burocracia, uma lentidão no processo, desapropriação, uma coisa simples, tal. Resultado, a gente tem... Está deixando aí a gestão com um elenco de projetos grandes, um grande elenco de projetos, não só em termos de quantidade, mas também de grandeza, de abrangência, né? Como o próprio plano de mobilidade, que a gente não tinha, fazia cerca de 30 anos que não se fazia planejamento de mobilidade aqui em João Pessoa. Nós fizemos esse plano, né, para toda a cidade,
Mas a lentidão, a dificuldade que você tem para implantar as coisas é grande no serviço público. E aí você tocou aí no Sonrisal, que é uma questão que eu ia até levantar. Porque, teoricamente, ele foi construído para facilitar ali, né, o movimento, o trânsito ali, né? É José Américo, é Geisel, é BR, é Cristo. E o do Sotomayor. O que aconteceu? Foi o contrário. A impressão que eu tenho, enquanto moradora daquela redondeza, é que foi o contrário. Assim, quando a gente chega lá, é um trauma. Porque tem congestionamento de quem vem do Geisel para o José Américo, tem congestionamento de quem vem da BR para o Cristo ou o José Américo, e você fica ali naquela situação de que... E a impressão que eu tenho é que, às vezes, por exemplo, fizeram algumas reformas e fecharam uma via, abriram outra, não, mas ainda não funciona como deveria funcionar. No adendo a isso que ela está falando, no adendo a isso, tem uma coisa também que eu acho um pouco inexplicável ali. É o pessoal que vai pro macro, pro macro não, perdão, pro atacadão. Sim. Onde você tem, o pessoal vem da BR aqui e o cara choca. Vem, rapaz, é um negócio louco aqui. Choca, exatamente. É muito complicado aqui. Ali o problema começa pela solução. Primeiro é uma característica de uma cidade que é cortada pela BR como a gente. Ainda bem que nós somos cortados. Já imaginou se a gente não tivesse a BR aqui em João Pessoa? Nossa então, senhora. Mas acontece o que acontece? A maior parte dos serviços da cidade está da BR para cá. E a maior parte da população está morando da BR para lá. E se você olhar bem, diariamente, aquelas pessoas têm que sair de lá, a maioria, para vir para cá, trabalhar, estudar e voltar. Né? E quantos pontos a gente tem para fazer isso? Você falou, tem o do Geisel, né? Ali daquela região, o Sonrisal e o próximo é o da universidade, Ixal, né? E no caso específico do Sonrisal, ali teve um problema de engenharia do ponto de vista de geometria, né? E basta, como você falou, das rótulas, aquela história toda, você tem um girador bem pertinho do outro, só cabe 3 carros entre um e outro. Se formar uma fila, você já bloqueia o outro, né? Quando bloqueia uma entrada, você sai bloqueando e você sai travando, como a gente diz, você fecha todas as entradas. Então elas não deviam existir, aquelas rotatórias. Então nessa reforma que esse projeto de reforma, a gente tiraria aquelas rotatórias e faria uma modificação no entorno, né, que permitiria essa fluidez. Seria um ajuste, né, porque na verdade a solução teria que ser mais complexa. Seria mais complexa. Bom, nós vamos ter muito a falar sobre o trânsito, porque isso é, como eu disse, né, Lida? É uma preocupação. Um assunto muito vasto, complexo. Né? Mas nós estamos aqui com quem pode dar algumas diretrizes, vamos dizer assim, ao nosso pensamento, que é o superintendente executivo da CEMOB, não é isso? É verdade. Então, a gente volta já.